Não é preocupante? Nossa. Hã? Que, que, que foi? E aí ele chama. Boa tarde, excelente tarde para você, meu querido internauta e ouvinte pela rádio Trianon 740 AM e pela tvexito.com.br. É com imensa alegria e gratidão que eu começo o nosso primeiro programa deste ano de 2013, com desejo de estar em sua companhia aí por 2013, 14, 15 e por longos anos, porque afinal de contas, como eu disse, é um prazer enorme, inenarrável poder conversar com vocês todos os dias de segunda a sexta. Lembrando que o nosso compromisso está reiterado aqui para esses próximos anos de trazer sempre informação, entretenimento, com muita responsabilidade na presença dos nossos queridos e ilustres convidados que por aqui passam. E para começar o ano, eu tinha que, claro, recebê-lo, porque afinal de contas, todos os seus trabalhos estão voltados exatamente com o conteúdo de trazer e dar o bem viver para cada ser humano. Quem lê a obra deste autor, desse palestrante, não é? Quem assiste às suas palestras, sai, sem dúvida nenhuma, renovado e melhor como indivíduo, como ser humano. Eu estou falando do meu amigo querido César Romão. Muito obrigada desde já pela presença, viu? Eu agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui diante daquela que eu acredito que seja uma das melhores apresentadoras da televisão grava isso e do aí. nosso rádio. Você é muito especial, tem um carisma impressionante e merece o sucesso que você vem obtendo. Muito obrigada. As palavras do nosso amigo querido César Romão. César Romão, eu não exagerei nada. São 22 obras publicadas, muitas em outros idiomas, em outras culturas, que é o que me intriga bastante. A que você atribui isso? É uma carência do ser humano? Liliane, nós temos aqui, esses livros, na realidade, eles são classificados aqui no Brasil e em outros países como livros de autoajuda. Né? Tanto os meus títulos, como os títulos de Og Mandino e tantos outros autores. Existe uma curiosidade muito interessante aqui no Brasil de como é que nasceu essa história da autoajuda aqui. Conte-nos. Nós tínhamos aqui na lista Veja só 2 listas de livros de mais vendidos. A Veja tinha a lista de ficção e não ficção. Em 1990, 91, surge um autor no mercado, nosso querido amigo Laí Ribeiro, a quem eu quero saudar aqui. Um abraço, Laí. Solicitaram oportunidade aí que você tiver com vídeo, se ele estiver no Brasil, com vídeo aqui para o seu programa. Você sabe, César, que as nossas agendas não têm sido ele viaja muito também, atrativas, nem convidativas, porque do ano passado, 2012, ele foi convocado aqui por diversas vezes e ele tão gentilmente agradeceu e por estar fora do país, como você bem disse. E o Laí, ele lançou alguns livros aqui no Brasil nessa fase. Sucesso Não Ocorre por Acaso, foi o primeiro, pela editora Record. Acontece que ele fez tanto sucesso que ele colocou na lista de livros de não ficção 6 títulos como mais vendidos. E aí os editores ficaram, mas isso aí não é um livro de não ficção, não é um romance. E começaram a reclamar da história dele estar tomando lugar ali de 6 romances, praticamente, de livros de não ficção. E aí a Veja cria uma terceira lista, a lista de autoajuda. Então, hoje a revista Veja tem 3 listas de livro, ficção, não ficção e autoajuda. Mas essa autoajuda americana também se deve à autoajuda do Brasil? Não, lá já acontecia. Então eles copiaram, né? Na realidade, eles só replicaram o que já acontecia lá fora. Então, o Laí Ribeiro foi uma figura muito importante aqui no Brasil para fazer esse salto, né? E as pessoas se aproximarem um pouquinho mais dos livros de autoajuda. Tanta resistência quando se fala em autoajuda e até, às vezes, um preconceito. Você sente isso enquanto autor? Olha, eu sinto sim, já senti muito, né? Eu já nem ligo mais para isso, porque é uma categoria de obras que vende muito. E as pessoas têm que entender o seguinte, não existe outra ajuda que não seja auto. Não existe. Você pode ir ao médico, fazer a consulta, o médico lhe dá o medicamento, diz o que você precisa fazer, tomar. Se você não tomar, quem vai tomar é você. Se você não tomar, você não vai se curar. O livro de autoajuda, ele é isso. O livro de autoajuda, ele é uma inspiração para você encontrar suas soluções. Agora, o que você tem que avaliar no livro de autoajuda, sempre, em primeiro lugar, é quem escreveu. O currículo acadêmico desta pessoa, o currículo experiencial desta pessoa,
Aí você tem um verdadeiro... É diferença. isso, porque aí você tem um profissional formado academicamente para lhe dar aquelas informações. Você não levaria o seu filho para operar o cérebro em alguém que não tem diploma em medicina, mas assistiu o Discovery Channel. Ele viu essa cirurgia, falou, olha, eu assisti essa cirurgia no Discovery, mas eu não sou médico, mas eu sei fazer. Você entregaria o seu filho? Não. Então, o livro de autoajuda, na realidade, é isso. Você tem que tomar o cuidado de conhecer o autor, a biografia desse autor, que se ele tem propriedade para falar sobre aquele tema. E aí me chama muito a atenção, porque foram vários livros publicados. Agora para 2013 vamos ter novidades ou não? Olha, eu tenho já um livro novo. Oba! Eu tenho um livro novo e a gente provavelmente, eu devo deixar ainda para 2014 em função da agenda de Quanto palestra. tempo você leva para escrever um livro? Eu escrevo muito rápido, eu tiro normalmente uma semana. Eu vou fazendo assim, nas viagens eu vou fazendo as ideias do livro, vou tendo as ideias, faço tudo isso à mão. Eu faço um boneco do livro praticamente à mão, como se dizia no jornalismo antigamente, né? Você que é jornalista... A diagramação. A diagramação, uma jornalista maravilhosa, você sabe disso. A gente fazia o boneco da página do jornal, né? Que, para quem não sabe, é a espinha dorsal do seu projeto. Exatamente. Então, ali você vai desenhando e depois você junta essas ideias e forma um corpo. E aí um dia eu digo, olha, eu vou tirar uma semana para escrever. Eu pego toda aquela papelada, ponho na minha mesa, abro... Aquela semana não faço nada, não tenho entrevistas, não tenho palestras e vou trabalhar em cima daquilo. Então, em uma semana, praticamente, eu já tenho o livro organizado. E aí, como é que é ver, e já falamos da alta ajuda, como é que é ver seus livros publicados em vários idiomas? Quantos são? Hoje os livros estão em 32 países. Entre esses países, eu tenho livros na Rússia, tenho livros em russo. Na Rússia é muito interessante, lá eu sou Cesap Pomal. Né? É o meu nome em russo. Cesap Pomal. Cesap Pomal. Eles falam, aqui é o nome de Czar. Olha só, né? Que bacana. Czar César Romão, eles brincam muito comigo. Eu recebo correspondências lá, às vezes eles escrevem assim. A Rússia é a única... É um problema, eu tenho que recorrer ao Google, eu não falo russo, né? Inglês e espanhol, tudo bem, mas quando vem em outras línguas, aí você tem que recorrer ao Google, que é uma ferramenta fantástica para isso, né? Então, Rússia são 9 títulos, Alemanha. Quando você fala em Alemanha, você tem mais praticamente 4 países, né, que têm a mesma língua. Quando você fala em Rússia, é outro continente, por exemplo. Né? Só na Rússia, a Rússia hoje tem praticamente 22 países. Então, se você for fazer este somatório, né, do que representa a língua alemã, do que representa a língua russa, eu acho que já são mais de 60 países. Atingidos. Idioma italiano também, espanhol, países hispânicos todos, nosso português de Portugal. Agora nós estamos trabalhando, a minha agente literária chegou da Feira da Alemanha e provavelmente nós estaremos aí atingindo aí França, Estados Unidos, a China, que é um grande sonho meu, e já está a meio caminho andado já, a gente tem livro também. Eu quero lançar aqui no seu programa, viu? Claro. Um livro em chinês. E a minha grande emoção foi quando eu recebi... A primeira publicação foi em português, foi em Portugal. Já foi uma emoção imensa, né? Você saber que você... Além fronteiras. Foi além das fronteiras. E uma coisa que os meus editores me alertaram, e eu não sabia disso, é uma coisa que eles me alertaram, disseram, Romão, você já percebeu que nós fazemos apenas uma versão do seu livro, nós não traduzimos, nós não trocamos os termos. Nós usamos os mesmos termos. Ou seja, você escreve de forma universal. Exatamente. Essa é a frase. Bacana. Eles disseram, você tem uma maneira de escrever que é universal. Você é um autor que nós não precisamos mexer no seu livro. É impressionante isso. Então, a sua linguagem é universal. Eu não sabia disso desde o meu primeiro livro, né? Isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu não percebi esta qualidade, mas hoje percebo e procuro aperfeiçoá-la ainda mais. Até para você que está nos ouvindo aí, fica muito fácil, porque quem assiste um filme em inglês e vê a tradução, entende exatamente o que nós estamos falando aqui. Muito da fala em inglês não é de fato... Não é o que você está lendo ali. Não é de fato o que está na legenda. Então é impressionante, porque isso é uma grande virtude para quem fala, sobretudo para vários países. E eu acho que esse foi o motivo também dos meus livros conquistarem, né, essas fronteiras todas. Agora, César,
Eu falei que você é e posso afirmar aqui que você é um especialista em ser humano, né? Porque você, acima de tudo, você tem um olhar, uma observação diferenciada. Quando você é colocado como autor de autoajuda, significa que aquela pessoa, aquele indivíduo, precisa de auxílio, de cuidado. A nossa sociedade está doente, está carente? Como é que você classifica o seu sucesso, né, diante, além fronteiras, como falamos há pouco, diante dessas carências todas? Você tem um pensamento, e uma vez a gente conversou sobre isso. Aliás, eu adoro conversar com você. Você foi muito perspicaz, quer dizer, você fez uma colocação maravilhosa, e eu me lembro dela. Você falou sobre a leitura aguçar os 5 sentidos das pessoas, né? Que a pessoa lendo, ela utiliza os olhos, o cérebro e tal. Depois ela conta a história que leu, né? E desses... E vale ressaltar o seguinte... Aí você vê todos como? Do tato. Eu preciso ir até uma livraria, adoro banca, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Aí você fala, mas o cheiro, o olfato, de que forma? Meus livros têm cheiro. Todos têm. É impressionante que esse contato me faz realmente ativar os 5. E você que não prestou atenção ainda, se dê conta. Você sabe que essa tua colocação é especial porque nós, com essa tecnologia toda, nós estamos perdendo, as pessoas estão perdendo um dos sentidos, que é o tato. Olha só. As pessoas estão usando as suas mãos para apertarem botões e não usam mais as suas mãos, por exemplo, para escrever com as mãos, desenhar, enviar um bilhete à mão e tantas outras coisas. Acariciar. Outro dia eu pedi uma nota fiscal para um cidadão, eu dei o meu CPF para ele, que é 940, começa com esse número. Ele pôs 900 e o 40. Depois? Exatamente. Meu Deus. E isso não é uma vez só, não. Eu tenho visto isso. Você, às vezes, pede para uma pessoa escrever alguma coisa num papel que não seja o nome dela. Ela tem dificuldade. Então, eu queria recomendar... Sem falar na caligrafia, não, que tem está cada vez pior. As caligrafias estão cada vez piores. As pessoas, use as suas mãos, escreva. Nem que for todo dia, escreva uma frase, 2, 3, use a caneta, escreva, porque as nossas mãos, elas são uma ferramenta maravilhosa. Outro sucesso, talvez, outro item de sucesso, talvez, dos meus livros, a que eu atribuo, é que eles nascem das minhas mãos. Como assim? Porque eu escrevo à mão primeiro. Como eu te disse, toda a estrutura dele, eu escrevo. Você não consegue canalizar uma intuição através de um computador. Pelo menos eu penso assim. Mas através das mãos nós conseguimos. É como os espíritas, por exemplo, dizer assim, vou escrever uma carta, né, psicografada, vou fazer uma psicografia e senta no computador. Né? A psicografia é a mão, é a energia. Esse é um exemplo bacana para você. A energia daquilo que você quer criar. Eu não acredito que as pessoas estejam doentes. Eu acredito que as pessoas estejam numa fase de grande busca. Então, essa busca faz com que as pessoas leiam mais, procurem assuntos relacionados à sua busca. E antigamente nós não tínhamos isso. Você não tinha esses assuntos relacionados à sua busca. O que as pessoas têm não mais... Tinha, e quando tinha, era sinônimo de fragilidade. Quer dizer, essa pessoa é perdida, ou essa pessoa... Não se admitia isso como algo natural do ser humano. Assim como você tem uma dor no braço, você pode ter uma dor na alma. Exatamente. E tem. A dor na alma E muitas vezes a do braço é por causa da alma. Exatamente. A dor na alma. Por exemplo, se você não estiver bem com o seu marido e for dormir em cima do braço, tá certo? Você não estava bem por dentro, você dormiu em cima do seu braço, tinha dor na alma e ficou com dor no braço agora também. Né? Eu acho que essa busca das pessoas é que dá essa aparência de que as pessoas estão doentes e tal. Mas eu não acho isso. Eu penso que as pessoas estão buscando mais. Elas querem saber, elas querem mais resultados nas suas vidas, principalmente na área amorosa. É impressionante o que as pessoas buscam, a felicidade como casal. E isso é um problema no mundo inteiro. Eu digo isso porque eu recebo as correspondências e é muito interessante. Eu escuto um caso aqui de um casal, aqui no Brasil, por exemplo, aí vem uma carta da Itália, o mesmo problema. Vem uma carta da Rússia, o mesmo problema.
sabe, o problema da união, do casamento. E aí você escreveu Só o Amor Não Basta. Exatamente. Foi assim Surgiu que nasceu daí? o livro Só o Amor Não Basta. Olha. Porque o título do livro, inclusive, foi o meu público que me deu. Porque a frase em comum entre todos eles era justamente o seguinte: eu amo o meu parceiro, eu amo a minha parceira, só que não dá para conviver com ele, não dá para ficar com ele. A gente tem amor, mas a gente não consegue conviver. Daí nasceu o título. Mas aí, a gente foi criado desde sempre dizendo assim, o amor supera tudo. O amor, né, rege tudo, é a base de tudo. Quer dizer, a base ele continua sendo, mas ele não superava sustenta. porque você não superava porque você praticamente tinha uma obrigação de ficar casado. Meu pai, seu pai, nossos avós, não tem essa coisa de separar. A opção era ficar junto. Já Suportar. não era interessante a felicidade. Então a felicidade era o que menos importava. Hoje as pessoas querem a felicidade. E é uma coisa muito legal isso, porque quando as pessoas entendem que só o amor não basta, elas prestam atenção em outras coisas mais importantes. Tais como, dá um exemplo para nós. Então, a mulher, por exemplo, eu acho que todo homem, Liliane, na realidade, é um ogro. Eu também sou um ogro. Né? O homem, eu acho que o homem no relacionamento com a mulher até hoje ainda é meio ogro. Ele ainda está na caverna. Ele não saiu da caverna. Tanto é que você chega em casa, o maridão está sentado lá no sofá, você pergunta para ele assim, o que você está pensando? Ele fala, nada. É verdade. Ele não está pensando... Aí você briga, né? Aí você fala, como? Alguém fica sentado uma hora olhando para cima sem pensar nada? O homem fica. Porque o homem, ele ainda carrega aquele DNA de provedor. Então, no passado, ele saía, provia, quer dizer, caçava, voltava para a caverna, a mulher amparava a família e ele ficava sentado na caverna, porque ele já cumpriu a missão dele. Então, hoje ele chega do trabalho, é a mesma coisa. Ele chega do trabalho, a caverna dele hoje é o sofá, né? Ele fica lá e não pensa nada. O homem, ele precisa prestar mais atenção, por exemplo, nos detalhes femininos. A mulher... Atenção, homens. A mulher se ofende e você não percebe que ela se ofende. É assim, você pega uma toalha molhada, põe em cima da cama, né, que ela acabou de arrumar ou pediu para arrumar. Em outros países também? Todo lugar é assim, é uma coisa impressionante. Aí ela diz assim para você, meu amor, puxa, olha, essa colcha é nova, esse edredom é novo, né? Não põe mais. Bem, no dia seguinte ele vai lá e faz a mesma coisa. E ela vai lá e tira. Na terceira vez, meu ogro, meu querido companheiro ogro, a mulher já se ofende. Ela já toma aquilo para ela como um ato de desatenção a ela. Agora eu vou falar por que a mulher. Porque é exatamente isso. É como se o que fosse proferido pela mulher não tem a mínima importância. Exatamente. Então você fala 1 ou 20 vezes, vai ter o mesmo resultado. Isso é triste, é lamentável. É dizer, não te dou atenção. Agora, exatamente isso. Agora, isso é um casinho, né? São tantos, né, que o homem fabrica ao longo do relacionamento. Aí um dia, Liliane, a mulher... Porque quem mais está pedindo separação no mundo inteiro hoje é a mulher. A mulher é que está pedindo a separação. A mulher diz assim, acabou. Ele fala, mas como acabou? Nunca aconteceu nada. Que não aconteceu? Aí ela vem e tira toda aquela pendura daquele... Nossa, você ainda lembra disso? Lembro. A mulher guarda, aquilo se torna uma mágoa. Então, o homem, ele precisaria entender melhor esse lado feminino. E foi pensando nisso que eu fiz no livro, primeiro, as diferenças entre homens e mulheres, que os dois precisam compreender. E segundo, o livro tem 50 pontos que a mulher deve conhecer sobre o homem e 50 pontos que o homem deve conhecer sobre a mulher. Manual de bem viver. É um super manual, tem que ler a dois. Não é o homem comprar o livro e falar assim, ô mulher, lê aí. Ô ogro, você tem que ler. São 2 exemplares, um para você e um para ela. Vocês leiam e depois vocês vão discutir. E é impressionante o resultado. Eu recebo correspondência, o pessoal fala, puxa, Romão, olha, meu marido fez aquela coisinha e, puxa, mudou, deu certo, e vice-versa, né? O homem é muito focado, aquela coisa de não ouvir, né? A mulher fala, ele não escuta. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa é terrível. O homem, se você colocar ele para ferver leite e deixar e falar para ele assim, fica olhando, ele fica olhando o leite ferve, cai no fogão e ele continua olhando. Você falou para ficar olhando? Não, mas tá cá, mas eu estou olhando, né? Esse é o ogro, né?
Mas, na verdade, só o amor não basta. Veio para ajudar nos relacionamentos com sucesso, como você mesmo disse. Né? E para quem já leu, eu já li o seu livro e acho e penso que é um sucesso realmente, porque ali, por mais que tenha coisas que até a gente já sabe, a gente não pratica. Essa é a grande sacada da autoajuda, eu penso. Porque você não está inventando a roda, você está observando a roda. Melhor então você observa e detecta os pontos de desníveis. Lembra do aro da bicicleta, quando a gente tinha que mandar arrumar? É mais importante do que a roda é o eixo entre duas rodas. Então, a autoajuda, bem colocado. Você é uma jornalista fantástica. É o eixo. Você tem a roda, a autoajuda vai lá e põe um eixo entre as duas rodas. Isso. Porque a roda sozinha não vale nada se não tiver um eixo. Né? E aí eu continuo aqui com César Romão, você que está ligado comigo pela rádio Trianon 740M, também pela tvexito.com.br. Tudo isso que nós vamos falar aqui durante o programa, 1 hora na adorável companhia do César Romão, você pode conferir também seus artigos, gente. Que, olha, se é alguém que merece ter seguidor, é o César Romão. Tamanha o conteúdo que ele produz diariamente. Se você curtir a página dele no Facebook, Romão César, você vai poder ter gratuitamente esses artigos, que todo dia você escreve às 7 da manhã. Todo dia, 7 da manhã. Por que 7 da manhã? Porque é um horário que eu gosto, eu me sinto bem. As pessoas têm que entender isso também na vida, viu? Existem coisas que você faz bem em determinados momentos da sua vida. Então, aproveite para fazer isso naquele momento. Você vai fazer melhor. Você estava falando de relacionamento, me veio aqui, Liliane, à mente, que a maioria da destruição das carreiras e da vida das pessoas começa com um relacionamento que não deu certo. Um casamento, a separação, problemas com os filhos, né? O casamento que não dá certo, a união que não dá certo, ela causa tanto transtorno. As pessoas até, não, estou bem, está bem coisa nenhuma. Né? Ninguém se sente bem rachado ao meio, com uma família rompida. Então, a importância de um relacionamento dar certo é fundamental para as outras coisas que você vai buscar na sua vida. A força da intuição, você se inspirou nas mulheres? Puxa, você é minha leitora incondicional, né? Sabe tudo dos meus livros. A Força da Intuição foi um livro que eu escrevi baseado justamente no ponto que as pessoas não utilizam como deveriam a sua intuição. Elas usam muito pouco. A intuição é um atributo que nós, seres humanos, temos. Os seres não humanos têm um instinto. Deus deu aos animais um instinto e ao ser humano a intuição. Os animais usam o seu instinto. Os elefantes na África passam a vida inteira fazendo o caminho entre a água e a comida e nunca se perdem, mesmo que o caminho tenha mudado. Não passam fome e não passam sede. A nós, seres humanos, Deus deu a intuição, justamente para isso, para que a gente não passe fome e não passe sede, e não seja infeliz. Mas nós não usamos a nossa intuição. Para que você tenha uma ideia, na pesquisa que eu fiz sobre intuição, praticamente de 100% das pessoas entrevistadas, na época, acho que deu 17% das pessoas que usam... assim, olha, eu achei que eu não devia fazer isso. Né? É uma intuição simples, mas é. E com este livro você vai aprender o que é intuição e como é que você pode usar a seu favor. Tem exercício para isso? O exercício é muito simples. A intuição, ela nada mais é do que toda a sua experiência existencial que fica armazenada num ponto do seu cérebro. Olha só. Quando essa inteligência... ela é fantástica, porque quando você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, o seu cérebro automaticamente ativa essa parte, onde estão todas as informações sobre aquilo. E ele te dá uma solução. Só que a gente não percebe. Então, presta atenção. Exatamente. Você não abre o canal para receber aquela intuição. Você tem que pedir, você tem que deixar que ela flua na sua decisão. Então, a intuição é uma inteligência suprema de tudo aquilo que a gente viveu. É como você aprender, por exemplo, como unir as cores e alguém diz a você, olha, estão aqui diversas tintas, faça um amarelo para mim. E aí você tem lá na sua caixinha como é que faz o amarelo e você rapidamente faz o amarelo. As pessoas que sabem usar a sua intuição têm nas suas decisões praticamente 100% de acerto.
principalmente com relação a relacionamento e principalmente com relação à documentação, a assinaturas de contratos. Não tem coisas que às vezes a pessoa traz para você e você fala assim, puxa vida, né? Ele estava de gravata borboleta. Existe uma história que a gente não deve confiar em alguém que usa gravata. É a tua intuição falando com você. Tem que ouvir. Se você não conseguir decifrar naquele momento, não faça. Se recolha, vá lá nesse ponto do seu cérebro, peça para se manifestar. Você sabe quando a intuição se manifesta? Olha que receita fantástica que eu vou te dar. Você faz a pergunta antes de dormir. Qual a pergunta? É assim, você tem um problema? Tenho. Você diz lá, intuição, eu vou dormir, mas por favor, olha, durante a noite, me ajuda a encontrar a solução para isso. Eu não dou para você 2 dias para que você tenha um insight e fala, nossa, é verdade, olha, eu vou fazer isso. Você nunca ouviu falar das pessoas que vão dormir e acordam no meio da madrugada? Nós temos muitas pessoas assim. O Gugu, por exemplo, nosso querido amigo Gugu, o qual te admira demais, já teceu inúmeros elogios a seu respeito, ele dorme com um bloco do lado dele. Ele é uma pessoa dessa. Ele acorda à noite, é a intuição dele falando com ele. Não é o espírito não, gente. É a sua intuição, tá certo? E aí ele anota, vai lá no programa, faz as coisas. Sempre foi assim, sempre dá certo. É um ser de sucesso. Reflexões para fortalecer o coração é outro título seu que me chama muito a atenção. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Olha, é um livro de pensamentos. Você tem 365 pensamentos. Um para cada dia do ano. Você pode usar um para cada dia, para cada momento, você pode ler o livro, né? E são pensamentos diversos, que às vezes tem muita gente que gosta de falar, puxa, hoje eu preciso de uma frase, porque eu vou falar com meus colaboradores, eu queria dizer uma coisa bonita para minha mulher, né? Então, para o meu filho. Então, esse livro é isso. E com certeza quem faz uso agrada muito também, viu? Tente outra vez. A gente desiste muito fácil das coisas, né? Eu vejo nas minhas palestras um ponto que as pessoas reclamam muito é esse. Se você relacionar o quanto já desistiram, é muito mais do que o quanto já tentaram. Então, as pessoas desistem muito rápido. E o livro Tente Outra Vez, ele fala sobre esse sistema que você pode montar aí na tua vida de não desistir. De como é que você pode fazer para tentar novamente. Porque quando a gente falha, na verdade, você descobriu um jeito de não fazer mais. É assim que você tem que pensar. Então você fala assim... O aprendizado do erro. Exatamente, aprendizado do erro. A gente aprende com os erros. É por exclusão. Quando você exclui tudo que está errado, sabe o que sobra? O que está certo. Né? Então, às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa e não deu certo. Tem com uma outra pessoa não deu certo. Mas se você insistir em se relacionar com gente como aquelas pessoas, vai continuar dando errado. Romão, e aí? E aí você tem que aprender. Falar, olha, eu já descobri 2 tipos de pessoas que não dão certo comigo. Eu não posso mais conviver com esse tipo de pessoa. O livro fala sobre isso e vai orientando as pessoas a como evitar, né, os erros e persistir aonde pode funcionar. No mundo que a gente vive de tanta tecnologia, de tanto imediatismo, porque a tecnologia é isso, ela veio com essa promessa de tornar tudo mais rápido, né? E acabou com a poesia de muita coisa também, porque eu penso que o que eu acho lamentável, eu disse há pouco e vou repetir, a caligrafia, existem especialistas que analisam a sua letra para dizer exatamente a sua personalidade, né? Eu ainda brinquei um dia com um caligrafista, eu disse para ele, como é que você vai fazer agora? Porque a coisa ficou universal, né? Todo mundo se fala por e-mail, antes por carta, né? E a carta também tinha os sentidos, porque muitos colocavam perfumes, né? A questão do tato, enfim, a poesia que está se esvaindo, que a gente tem que tomar muito cuidado, e com ele os sonhos, porque mais tem gente para dizer que os sonhos não cabem no nosso dia a dia de hoje do que aqueles que te estimulam, como no passado, a sonhar. Antes, a gente tinha um estímulo ao sonho, dizia assim, o que você deseja ser? O que você imagina que vai ser? Olha aí, já é um sonho. Já despertando para ele dizer assim, ouse sonhar, vai sonhar. E você publicou sonhos existem para serem realizados. Foi pensando nisso? Fui pensando exatamente assim. Porque
Você tem duas opções na sua vida. Quando você nasceu, você só tem dois caminhos. Ou você cria o seu futuro, ou você vai viver com o futuro que o mundo vai te dar. Você não tem outras opções. Se você não criar, o mundo vai te dar um. E normalmente o que ele dá é o futuro que está nas prateleiras. É o que está aí. É a boiada. Né? É o que está todo mundo fazendo, você também vai fazer. É onde todo mundo vai chorar, você também vai chorar. É isso mesmo. Então, eu acho que as Muro pessoas... das lamentações. Exatamente. As pessoas têm que fazer uma escolha por criar o seu futuro. O livro Sonhos Existem para Serem Realizados, ele fala sobre isso. Como é que você cria possibilidades de montar um futuro de acordo com aquilo que você quer. Eu, desde garoto, queria ser escritor. Eu sempre quis ser escritor. É uma coisa que eu persegui, ainda persigo. Né? Nós temos 222 países no mundo. Eu estou em 32 só, está faltando 190. Né? Os outros estão no meu projeto. É isso que as pessoas precisam fazer. Primeiro, elas têm que ter informação sobre o sonho delas. Esse é um ponto onde as pessoas falham, sabia? Então, ela assim, olha, eu queria ser cantor. Bom, quantas horas de canto você faz por dia? Nenhuma. Não adianta querer ser cantor. Né? Então, você tem que desenvolver competências para realizar o seu sonho. O livro também tem uma parte só sobre isso. Como é que você avalia o seu sonho? Qual sonho pode dar certo com você e quais as competências que você precisa desenvolver. Porque o sonho, assim como o amor só não basta, eu acho que nasce da mesma terra, né? É pregoado para nós como algo que vem, é uma doação e que não necessariamente necessita de ação. E não é. A gente precisa de esforço para tudo. Esforço para amar, esforço para realizar os sonhos. E aí fica naquela utopia de que o amor vai vir pronto, né? O outro vai me entender do jeito que eu sou e ponto final. O universo vai contribuir se eu ficar inerte. Não, ele contribui se você tiver ação. Então, é também uma questão de cultura e de aprendizado, porque tem que ensinar o sonho e a realidade. O que fazer para torná-lo realidade, que é o que você faz aqui com maestria no seu livro. Eu sou sua fã e vou ficar aqui rasgando cedo. O futuro depende de você. Está linkado a esse tipo de não, é um livro diferente. De mensagem? É um livro diferente. É um livro que fala sobre a importância do futuro. Por que o futuro é importante? Porque é lá que a gente vai viver. Então, a importância de você pensar mais à frente. Quanto tempo à frente, com a sua experiência, a gente deve pensar? Esse dia eu estava imaginando que é importante você ter foco. Né? O que eu quero, aonde eu quero e como eu faço para chegar até ali. Aí eu me deparei com esse questionamento, mas peraí, para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos, como é que a gente deve organizar essa ideia? Olha, eu tenho uma ideia que eu chamo de macro, né, que acabei de passar para você agora. Eu quero livros nos 222 países. Né? Eu ainda estou na micro, estou com 32. Sei aonde, olha que importante isso, sei aonde estou e sei aonde quero chegar. Então, são uma distância grande. E esse vazio, como é que a gente completa? Com ação, como você disse, fazendo. Então, eu tenho que visitar feiras de livros, eu tenho que visitar editoras internacionais, eu tenho que fazer um título que seja um título de linguagem mundial. É fazendo. É assim que você preenche. Mas tem gente que não sabe nem onde está. E tem gente que não sabe onde quer chegar. Né? Então, não realiza. Você falou uma coisa do relacionamento, a tampa da panela, o universo vai fazer. Você tem toda a razão. O universo, ele não te dá nada. Ele é um eco. Né? Ele amplia o que você cria. Ele é um amplificador. Ele é um amplificador do que você está fazendo. Nada, ele vai ampliar o seu nada. Você está fazendo alguma coisa? Eu tenho uma frase em um dos meus livros que é assim: a vida sempre vai lhe dar mais do mesmo. Vou repetir aqui para o teu pessoal guardar. A vida sempre vai lhe dar mais do mesmo. Qual é o mesmo que você está criando na sua vida? É o que você vai ter mais. Né? E o amor, as pessoas têm que entender que ele é geográfico.
Não existe esse negócio de você falar assim, fui para a Índia, conheci uma indiana, tive que ir para lá para conhecer essa mulher. Negativo. Você conheceu essa mulher porque você estava lá. O amor é geográfico. Você acha mesmo, Liliane, que Deus teria todo esse trabalho de criar tampa de panela um para o outro? O João que combina com a Maria, Maria que combina com o João, e vocês vão se encontrar numa tarde em Manhattan, um indo e outro voltando, né? Eu não acredito nisso. O amor é geográfico. Você vai se apaixonar exatamente no ambiente que você está vivendo. Oceânico, porque eu encontrei o Vinícius no meio do oceano? Do oceano. Mas é geográfico. Não, eu tô brincando. Não é verdade? Eu conheci o Vinícius no navio, é por isso que eu tô brincando. Porque se o amor não fosse geográfico, você já nascia com o seu parzinho lá do lado. Mesmo. Lá na maternidade já levavam o Vinícius para você e diziam, Vinícius, aqui está a Liliane Ventura, você vai se casar com ela. Né? É por aí mesmo. Então nós temos que prestar atenção no que acontece à nossa volta. Você tem um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, um grande amigo, a quem eu deixo aqui o meu abraço também, ao Vinícius. Deixa Por quê? Aproveitar também para dar um beijo para a Thaís. Pode mandar, ela vai adorar. Lindos, ela vai adorar. lindos. Um beijo, Thaís. Vocês tiveram a oportunidade, foram vítimas do amor geográfico e aproveitaram essa oportunidade, desenvolveram competências para ser feliz. Agora, o cara às vezes atravessa o oceano e não aproveita a oportunidade. Né? Então o amor dele vai ser geográfico lá no outro lugar, lá, que talvez não seja tão fantástico. Tem um título do seu livro que eu amo, porque é uma afirmativa, e eu tenho e trago comigo essa frase de que tudo vai dar certo. Essa proposta é de inquietar a pessoa nesse sentido mesmo, de acreditar que ela pode e que vai dar certo. As coisas foram feitas para darem certo. A gente é que atrapalha. Se você observar, você é o maior estorvo da sua vida. Não é a sua sogra, pode ter certeza absoluta. Não é o seu sogro, não é o seu amigo, não é a sua vizinha. Você é o estorvo da sua vida. Quando não deu certo, é porque você está atrapalhando. Nós atrapalhamos. Eu acho que a gente se envolve demais na nossa própria vida. A gente exige coisas da nossa própria vida que nós nem temos. Ou muitas vezes exigimos do outro aquilo que nós não temos absolutamente nem sequer 1% daquilo que a gente exige. Então, tudo foi feito para dar certo, na minha opinião. Nós é que atrapalhamos. Aí, por outro lado, você cria também a razão da vida. Essa é uma pergunta, né? Essa é uma coisa interessante. É a pergunta que mais me faziam no início da carreira. Romão, qual é a razão da vida? Romão, qual é a razão da vida? Eu falei, poxa, eu também queria saber. Né? E comecei a escrever um livro. E dei o título ao livro de A Razão da Vida. O livro é um livro bonito, porque ele se passa todo na Índia, né? Numa época que as pessoas pouco conheciam a Índia, como conhecem hoje, né? A revista Veja, na época, fez até uma matéria muito bonita com o livro A Razão da Vida. E o livro tem uma grande surpresa para você, porque ele te indica qual é a razão da vida. As pessoas que lerem esse livro vão obter a resposta disso. E por isso que ele se tornou um best-seller. E você que não é bobo nem nada vai correr, porque no primeiro dia do ano, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te dando a oportunidade, a injeção de ânimo em todos os setores da sua vida, como, por exemplo, Rota dos Vencedores. Ô, Romão, tem fórmula? Tem rota? Tem rota, tem rota. Nós temos o mundo é feito de caminhos. É o que eu chamo de decisões e escolhas. São duas coisas que você tem que aprender a fazer muito bem feito, porque toda a sua vida será sustentada por essas duas colunas, a coluna da escolha e a coluna da decisão. Faça boas escolhas e tome boas decisões, porque se você fizer más escolhas e tomar más decisões, a sua vida será... Mas uma não é sinônimo da outra? Não, você pode escolher e depois de escolher você pode decidir. Se pratica ou não. Exatamente. Então você faz a sua escolha, tá certo? Vinícius escolheu você como o amor da vida dele. Mas ele decidiu recebê-la na alma, né? Como, claro que ele decidiu, nós sabemos disso. Mas ele tomou a decisão de inserir você na vida dele.
Ele tomou. Tadinho, pegou um pacote que... Ele não se arrependeu de jeito nenhum. Um pacote que só Jesus. E essa é a grande chave. É a chave. Quer dizer, tudo que você vive, Liliane, você decidiu. Você escolheu. Tudo. Tudo. Ah, Romão, você escolheu. Você escolheu. Você decidiu por aquilo. Então você está me dizendo que eu sou 100% responsável 101. por tudo que acontece na minha vida. Exatamente. Desde o bom e o ruim. Desde o bom até o ruim. E você sabe qual foi a grande válvula de escape do ser humano? Para que ele fugisse da grande busca dele, que é encontrar ele mesmo? Culpar alguém. A vitimização. Foi fulano. É a vontade de Deus. É a vontade, não sei de quê. É o destino. E o destino, então, coitado, ele está perdido na nossa mão, né? Quando a pessoa não consegue fazer boas escolhas e tomar boas decisões, ela encontra um culpado. Normalmente, né, o que abranda o coração das pessoas é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Até porque eu sou uma apaixonada por Deus. Porque Ele me deu algo, e a você também que está em casa, que não sabemos lidar, que justamente culmina nisso, que é o livre-arbítrio. Ele diz assim, você escolhe, você decide, você. E aí algumas religiões perigosamente usam isso, né, para dizer assim, essa foi a vontade de Deus, meu amigo, é que você sempre seja bem-sucedido e feliz. Agora, a sua vontade em relação a Deus é que muda a figura e a história. Olha, Deus tem tanto problema com gente que faz escolha e toma decisão errada. Essas pessoas dão tanto trabalho para ele, porque fazem as coisas tão erradas. Depois tem que rezar 200 Ave Maria, 500 Pai Nosso. Fica reclamando todo dia, né? Todo dia lá, lamuriando, meu Deus, ele não aguenta mais isso. Então ele te deu a possibilidade, de, como disse a minha querida amiga Liliane, do livre-arbítrio para que você possa escolher e decidir. Aprenda a escolher, aprenda a decidir. Você vai ver que mudança você irá fazer na sua vida. Os relacionamentos, César Romão, você acha que mudaram? Porque muito se apregou em relação à família. A família mudou, o gênero da família, a estrutura familiar. Eu questiono, e depois eu posso até te contar por quê, posso contar no ar também, mas para dizer o seguinte, a criança nasce da mulher, ainda não é possível o homem parir, né? Ainda é fruto de alguma coisa que você acredite, com exceção dos estupros, porque é uma coisa forçada. E eu me questiono quando vem essa afirmativa de que tudo mudou, o ser humano mudou e vamos na onda da mudança. Eu me questiono muito. Como é que é a sua leitura, você como especialista em ser humano? Olha, a família ela tem que ter valores e princípios. Valores são aquelas coisas na família que você daria à sua vida. Princípios é a maneira com a qual você vai manter aquilo que você daria à sua vida. Então, eu tenho 3 filhos, você os conhece desde que nasceram praticamente, né? A minha casa, nós ainda almoçamos juntos, ainda vou buscar os meus filhos na escola, ainda olho o boletim de todos eles, faço lição, a Thaís também. Aquelas pequenas coisas que eu acho que a gente nunca deve deixar de fazer. Tá tudo moderninho. Ótimo, mas filho meu não fica com BlackBerry em mesa quando a gente está conversando ou quando saímos. Hoje você vai a restaurantes, por exemplo, ou a cafés de jovens, né? Então você vai a um lugar jovem. É impressionante, eles não conversam mais. Ou conversam... Não, fica com aquela... Não, eu não converso com quem está do lado, fica falando com quem está lá do outro lado do Facebook, né? E assim por diante. Que também fazemos parte deles, mas sem os exageros, né? Eu acho que aí é que as coisas estão saindo da linha e cabe aos pais mais experientes, tá certo? Não entrar nessa onda moderninha, porque essa onda não é moderninha, é uma onda que vai criar gente mal educada. Boa. É uma onda que vai criar filhos que amanhã vão estar respondendo para pai, para avô, e assim sucessivamente. Essa geração, o filho, ele segue o exemplo do pai. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu acho que nós temos que arrastar os nossos filhos pela palavra e pelo exemplo. A palavra vai convencer o seu filho, mas ele vai olhar para você. Se você diz assim para o seu filho, filho, você mentiu para o papai.
Aí o seu filho está em casa um dia, toca o telefone, pai, é o fulano, fala que eu não tô. É isso aí. Entendeu? Olha, você mentiu. Mas isso é uma... Não, não é não. A proporção é a mesma. Então, seja o exemplo na sua casa daquilo que você quer que os seus filhos venham a ser amanhã. E por falar nessa questão da espiritualidade, você lançou A Semente de Deus. Esse é o meu livro. Eu até me emociono quando falo dele. Falo dele há 20 anos e ainda me emociona, porque foi esse livro que abriu a minha vida, né? A minha carreira literária. Foi uma coisa mágica. Esse livro veio depois de 3 fracassos literários. Olha só. Porque antes da Semente de Deus eu escrevi 3 livros que foram um fracasso total. Eu tive até que comprar os livros e levar para minha casa. Bela história de vida aí, ó, para a gente aprender também, né? E ali a minha carreira literária estava sepultada. 3 fracassos seguidos, né? E aí eu escrevi A Semente de Deus, em 1991. Desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. A Semente de Deus abriu a minha carreira literária, me levou praticamente a todos esses países, que foi o primeiro livro a ser publicado em todos esses países. É um marco, né? Recebeu menções de Og Mandino, é o único livro que ele faz uma recomendação. Og Mandino era o escritor na época que vendia mais livros no mundo depois da Bíblia. Ainda é hoje um dos 10 autores, embora ele já tenha falecido, esteja auxiliando o planeta ainda mais de onde quer que ele esteja, ele ainda é um dos 10 autores no mundo que vendem mais livros depois da Bíblia. O livro também tem uma frase muito bonita do nosso querido Paulo Coelho, que também faz uma recomendação no livro A Semente de Deus. E eu devo a minha vida literária a esse livro. Olha, a minha carreira eu devo a esse livro. Esse livro, se você não teve chance ainda, faça a leitura, é um livro espetacular. Inclusive, ele é um livro que as pessoas, aqui no Brasil e em outros países, nós temos um acordo com as editoras que o livro não pode custar mais do que $10. Então, os meus livros são todos R$19,90. E se você observar, você verá na livraria livros do mesmo porte que custam 45, 50. Né? Toda a minha coleção é R$19,90. A editora Planeta, aqui no Brasil, mantém esse acordo. Né? Então é para que as pessoas leiam mesmo. Tenham acesso. É o preço de uma revista, praticamente, hoje. Né? Uma revista bacana que você for comprar, você vai pagar isso. Então, toda a coleção do César Romão no Brasil, graças ao apoio da editora Planeta, custa R$19,90. E Um Homem e Seus Discípulos, nasceu em que momento? Esse é um livro que é apaixonante. Se você perguntar, o que mais me emociona é A Semente de Deus, mas o livro que eu sou mais apaixonado é Um Homem e Seus Discípulos. E a questão é muito simples. Este livro eu levei praticamente 15 anos para escrever. Nossa! De todos que foram De todos que foram em uma semana. Eu vou explicar por quê e a razão. Porque esse livro trata de um tema que é a minha paixão. A minha paixão é um tema chamado Jesus. Jesus é o personagem que mais se escreveu na história. O personagem que mais se tem livros publicados é sobre Jesus. Que mais se escreveu na história é sobre Jesus. Não é sobre Obama, não é sobre Lula, não, é sobre Jesus. Você que acha. Você que acha isso. Né? E eu sempre fui fascinado pela história de Jesus. E eu escrevi Um Homem e Seus Discípulos porque existem informações que eu tive que pesquisar demais para conseguir e você não consegue essas informações facilmente na Bíblia. Então eu tive contato, a internet quando chegou me ajudou demais, porque a gente pôde ter contato com pesquisadores internacionais. O que é Um Homem e Seus Discípulos? O que você vai encontrar? Primeiro, você vai ver Um Homem e Seus Discípulos, o que aconteceu com cada discípulo de Jesus. Você vai descobrir aonde estão todas as relíquias de Jesus. Qual a história de cada relíquia? Né? A lança de Longinos, onde é que está a lança de Longinos hoje? A trajetória da lança de Longinos. Você vai encontrar, por exemplo, neste livro, a única descrição fiel, documentada da figura física de Jesus. Então, não era aquele moreno dos olhos azuis? Não, de jeito nenhum. Não tinha nada de olho azul, não. Esse documento que está no livro é um documento que foi encontrado nos vestígios
do conde de Cesarina, em Nápoles, e ele carregou esse documento juntamente com uma das 12 tábuas de cobre que teve a condenação de Jesus, o texto da condenação, que foi distribuído um para cada tribo de Israel. Aliás, outra coisa que você vai encontrar no livro, a sentença de condenação de Jesus. Eu vou falar só uma, tá? Depois você vai ler o livro, você vai... A primeira sentença, sabe qual foi? Qual? Que o condenou? Ele é sedioso. Ele convence as pessoas. Só por isso, essa é a primeira, você imagina o resto. E esse documento é uma carta de Públio Lentulus, que era governador da Judéia, endereçado ao imperador Tibério César Augusto. Porque o imperador toma conhecimento desta figura em Jerusalém. Tudo que era ruim antigamente, Roma mandava para Jerusalém. Soldados ruins, pessoas que roubavam, ia para Jerusalém. Ali era o lugar onde os romanos desovavam quem não prestava em Roma. Então era uma cidade turbulenta, né? Os judeus queriam se livrar dos romanos, os romanos queriam se livrar dos judeus. E aí o imperador Tibério César Augusto pede ao seu homem de confiança, Públio Lentulus, que siga este homem, para saber, e que ele queria a descrição. E Públio Lentulus escreve esse documento e envia ao imperador, e esse documento sobreviveu. Que maravilha. Né? E o livro traz para você esse documento. Então você vai ver ali a verdadeira descrição física deste homem chamado Jesus, a única da história, não existe outra. Física e comportamental também? Comportamental é interessante, porque Públio Lentulus, ele na carta, ele faz comentários ao imperador e ele diz assim: eu não vejo neste homem nada do que dizem dele. E aí ele começa. Fala, dizem que ele confabula contra Roma, mas eu não vejo isso. Aí ele conta o caso da moeda, do dai a César o que é de César. Né? Ele não é uma defesa, ele conta o que é a realidade. Que era a questão dos impostos praticados na época. Exatamente. Porque essa parábola é quando um cidadão chega para ele e fala: olha, Jesus, eu tenho só essa moeda e o Império Romano quer levar, César quer minha única moeda. Né? Aí ele fala: de quem é a foto que está na moeda? De quem é a esfinge? Aí de César. Qual é o nome que está na moeda? É de César. Quem imprimiu foi César. A que reino pertence? Ao reino de César. Então, dê a César o que é de César. Né? Esses pequenos detalhes sempre me fascinaram. E a gente não tinha como ter conhecimento disso. O livro tornou-se praticamente um grande best-seller. Hoje ele figura, inclusive, em trabalhos de pesquisa, as pessoas que pesquisam sobre Jesus. O livro traz uma bibliografia de mais de 300 títulos ao longo da vida, que eu li, que pesquisei, os contatos que eu tive. E o livro também mostra como é que Jesus foi praticamente amparado pelas pessoas de posse na época, como José de Arimateia, Filão de Alexandria, como os evangelhos foram escritos, como foram replicados, porque, ao contrário do que muita gente pensa, era uma campanha, e uma campanha precisa, sim, de dinheiro. E o livro mostra as pessoas que foram auxiliando nessa campanha toda do cristianismo. O livro conta uma história muito bonita sobre Maria, o livro desmistifica a história de Madalena. O que é a história de Madalena? É interessante, muitos cristãos e espíritas acham que Madalena era uma prostituta. Todo mundo é uma prostituta. Não, ela não era uma prostituta. Aliás, esse é o ponto que o livro mais recebeu elogios. É o ponto que você esclarece quem era Maria Madalena. Madalena era uma mulher que foi casada com um romano, era traída, o cara praticamente a vendeu para um outro soldado romano, para um capitão da guarda romana, tá certo? Ele a leva, a usa e depois entrega ela ao próprio batalhão dele. Né? E aí é que ela fica desnorteada, se perde e encontra Jesus. Mas ela era uma mulher que foi estuprada, é uma mulher que perdeu a sua honra, coisa que ela tinha, né? Ela era uma mulher casada. Então, o livro ele tem vários pontos assim esclarecedores. E o livro leva você através desses caminhos. É uma viagem fantástica. A história, esse que é o nosso verdadeiro Senhor. E tem uma coisa do livro que é o melhor amigo de Jesus, que a Bíblia não narra,
conta como é que nasceu a Bíblia, o Concílio de Nicéia, que separou os textos que seriam publicados. Olha, você vai aprender tanta coisa em 150 páginas que você não vai acreditar. Então você vai descobrir, por exemplo, quem foi o grande amigo de Jesus. Foi um mercador chamado Aquim, que é a figura principal do livro. É ele quem narra toda essa história, é ele quem vai entrelaçando. Você vai encontrar no livro também evidências arqueológicas, porque a arqueologia é a única que pode comprovar a história. Claro, é o documento, né? E falei demais. Você viu esse livro, eu disse a você que eu sou apaixonado, então eu falaria dele aqui um programa inteiro aqui. Se você quer saber mais sobre Jesus, um homem e seus discípulos em todas as livrarias do Brasil. César, nós estamos caminhando para o término desse programa, né? Porque eu pretendo realizar muitos com você ainda em 2013, mas eu gostaria que você falasse ao nosso internauta e nosso ouvinte como é que a gente deve se portar, não é? Já que esse é o dia de muitas mudanças ou de prepositura de mudanças, né? Porque fica todo mundo, eu vou fazer isso, neste ano eu vou fazer aquilo. O dia da promessa, né? Da promessa. O que você diria a essas pessoas que, como nós, está começando o ano? Se você fizer uma promessa, cumpra. Se você não pretende cumpri-la, não faça. Geneticamente, cientificamente, quando nós fazemos uma promessa, o nosso cérebro guarda aquela promessa e ele nos cobra. E aquela promessa toma espaço. Eu vou provar a você que é verdade. Você faz uma promessa que vai fazer um curso de alemão e não faz. Toda vez que você vê alguma coisa relacionada a alemão, a Alemanha, ou passa na frente, puxa vida, olha, eu preciso fazer esse curso, mas você não faz. E a promessa é um compromisso. Pessoas que não cumprem as promessas, que fazem elas mesmas, estão se auto-sabotando. Muito bom. Então não se auto-sabote agora, já no começo desse ano, dizendo que vai emagrecer, que vai correr, que vai nadar, que vai estudar, que vai... Pensa bem o que você vai prometer. Porque essa promessa, se você não cumprir, ela será um dispositivo de autossabotagem para você. Muito bom. Guardou? Fez promessa? Cumpra. Adorei te receber aqui, César Romão, www.cesarromão.com.br, no Facebook, Romão César. Portanto, você pode curtir a página dele, receber todos os seus artigos aí, que ele produz com muito carinho. E, claro, ir até uma das melhores livrarias e adquirir um de seus livros ao valor simbólico. Gente, para quem conhece o trabalho dele, sabe o que eu estou falando. R$19,90. Tá? É uma boa dica de presente aí ao longo dos anos aí para você ofertar aos seus amigos. Muito obrigada, César, mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar com você. Você que é uma das grandes jornalistas e apresentadoras do nosso rádio e da nossa televisão. Obrigada. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Eu sou Liliane Ventura. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, Zenilda Salvato na produção, Nicole Dalmaso, redação, mesa de som, Cléo Rodrigues, equipe Benê, Ed Silva, Luiz Felipe, Renato e, claro, espero você amanhã. Um beijo a todos e até lá. Falei demais do livro, não, né? Amei. Ô, Renato, vamos fazer a